Olá, a paz de Cristo, meu amigo, meu irmão. Gostaria de estar convidando agora, nessa hora, para podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Revista de jovens e adultos da revista Palavra e Vida da Convenção, edição 80, nesse primeiro trimestre de 2024, o Reino e o Monte, a cidadania do Reino e o Sermão do Monte. Quem escreveu foi o pastor Luciano Cozedei, que é autor dessa revista, e estaremos estudando a quinta lição, que tem como título Deus conhece a intenção do coração. O texto base dessa lição está em Mateus 6, de 1 a 4. Vamos estar orando nessa hora para agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que nós estamos realizando esse estudo juntamente com os amados irmãos em Cristo Jesus. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, agradecidos estamos a Deus nesta hora, que iremos, Senhor, mais uma vez fazer esse estudo, estar, Senhor, compartilhando, Senhor, aqui mais uma vez o estudo, Senhor, da revista Palavra e Vida e o estudo da Palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que esse estudo sirva, Senhor, de edificação para a sua igreja. Ó Deus, é o que eu te peço, Senhor, que todos sejam abençoados, agraciados pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então, irmãos, agora estaremos lendo o texto base, né, que é o texto da nossa lição, que está em Mateus, capítulo 6, esses primeiros 4 versículos, né, como viver no reino. É o título aqui da palavra de Deus, né, mas queremos falar que esse título não tem não é um título que eles botam aqui, né? Então ele diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser divididos por eles. Aliás, não tendes galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Segundo versículo: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazes os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Versículo 3: quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Versículo 4: para que a tua esmola seja dada em secreto, e o teu pai que vê em secreto, ele te recompensará publicamente. Então, irmãos, aqui está falando em esmolas, né? E também nas recompensas que Deus dá aos seus filhos, né? E ele faz uma advertência aqui sobre as beneficências, né? Que são o fazer o bem, as esmolas, né? Essas coisas todas. Deus conhece a intenção do coração. Realmente Deus conhece a intenção de cada um, o propósito que você se coloca em fazer para o nosso Deus, né? Com o objetivo final deste estudo, você compreenderá o alerta que Jesus fez contra o auto-engano e a vaidade, né? Todas as pessoas que estão em liderança, são líderes, eles têm que ter cuidado, principalmente com a vaidade e com o ego, né, das pessoas, porque o líder, ele tem que saber os seus limites. Na última exposição, vimos o Senhor Jesus confrontando o legalismo e o antinomianismo, que mesmo sendo opostos, não era solução entre si. A solução está na graça e no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus alerta sobre a necessidade do cumprimento da lei. Com integridade, Jesus dirige as pessoas incurvitas
ou virado para dentro, né? As pessoas que só olham para si, né? E apontando do que a vida cristã é autonegação e autodoação. Então, irmãos, quando nós vemos que líderes, né, que às vezes era para exaltar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus, colocar Deus em primeiro lugar, muitas das vezes usurpa aquela glorificação para si, né? Então, aqui está dizendo que nós temos que auto-abnegação, temos que abnegar daquela posição e se autodoar, né? Se doar em prol daquilo que realmente necessitamos. No versículo 5, 48 de Mateus, vamos novamente para a Bíblia, né? Que a Bíblia é a palavra de Deus e escola bíblica é leitura da Bíblia, né? 5, 48, versículo 48. Sede, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, na verdade, Deus aqui, Jesus Cristo, né, com seu ensinamento, com sua doutrina, ele puxa aqui, como é que se diz assim, uma elevação, né, de compromisso, de perfeição. Então, eleva, na verdade, o padrão, né, da santificação na pessoa. Ele diz, sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, né? Então, busca aqui a perfeição em Deus. Observamos uma exigência dos seus seguidores, nada menos que a perfeição. Teleos, amadurecimento, integridade. Portanto, sede-vos perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Então, ele está pedindo que nós amadurecemos na presença do nosso Deus, no compromisso que nós temos, né? Na integridade. Jesus tem consciência da natureza do homem para o auto-engano. Então, Jesus sabe que nós somos propícios à vaidade, né? E por isso faz um alerta importante: guardai-vos de exceder a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles, né? Muitas pessoas, os rabinos, líderes fariseus, doutores da lei, saduceus, eles se colocavam em destaque em lugares estratégicos para se né, colocando em posição de destaque. E por isso que tem aquela passagem do publicano e do fariseu, né? E ver que ali Jesus, naquela comparação, ele repreendeu o fariseu, né? E o publicano, ele tomou para si e disse, batia no peito, né? Que ele confessava que era um pecador. Assim devemos estar diante de Deus, né? Guardai-vos e exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles, de outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Mateus 6:1. Mateus 6:1. E diz assim, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto do vosso Pai que está no céu. Ele já está dando uma dica aqui, né? Que essas pessoas que praticam essas coisas já receberam o galardão. Porque praticamente se expuseram, né? Querendo para si a glorificação. Guardar processo, trazer o navio para a terra, atracá-lo, né? Essa palavra guardar que é de processo, como se fosse trazer um navio para a terra para atracá-lo, né? Justiça. Então ele vai também tratar aqui sobre o que é justiça. Justiça, misericórdia, piedade. A perfeição e o cuidado são necessários, porque cidadãos do reino de Deus não podem viver de aparência. Então, como diz, né? Não somos artistas, né? Não somos artistas
para fazer espetáculo para o mundo, mas temos que ser autênticos diante de Deus, porque Deus é que tudo vê, né? Porque cidadãos do reino de Deus não podem viver de aparência. Muitas pessoas procuram agradar a Deus pela aparência, mas ele não aceita aparência, né? Quando ele foi lá na casa de Davi para coroar Davi como rei, ungido, na verdade, o sacerdote Samuel foi lá para fazer ungir a Davi e o pai mostrou todos os filhos, né, que os primogênitos, os antecessores dele, e faltava a ele, né, um garoto ainda, mas foi nesse garoto que Deus sentiu que cumpriria o seu propósito. Pois a aparência de piedade não é piedade. O versículo 5 de Mateus 5, 48, ele vai nos falar, sede-vos perfeito. Então, Deus procura o aperfeiçoamento, né? Para que possamos estar diante de Deus. Sede-vos perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E o 6:1 é o que diz, guardai-vos, né? Guardai-vos da justiça diante dos homens. 6:1. Guardai-vos de fazer a vossa mal diante dos homens, para seres vistos por ele. Aliás, já tendes galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Então, Deus, eles prefere que as pessoas façam essas coisas com amor. Primeiro tópico, o Senhor nos vê. Muitas das vezes esquecemos que o Senhor é o único que pode realmente nos conhecer sem qualquer maquiagem, sem qualquer coisa que impeça, porque Deus penetra no mais íntimo do coração do homem. 2 textos importantes apontam para o nosso Deus que é justo e julga com piedade e amor. Provérbio 15:3 ele vai falar, os olhos do Senhor estão em toda parte. Então nós sabemos que os olhos do Senhor, ele percorre toda essa terra, todo o universo. Deus pode, além dos nossos pensamentos, Deus pode penetrar, porque ele pode todas as coisas, né? Mas aqui ele diz que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Deus, ele observa os bons e os maus. Ele observa todos nós. Os olhos do Senhor estão em toda parte, né? Não esqueçamos disso. Em Hebreus 4:13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Então, irmãos, devemos sempre ter esse cuidado, que Deus não está somente na igreja, não está somente em lugares públicos, né? Quando as pessoas estão vendo o que a gente está fazendo, mas Deus vê no íntimo de cada pessoa, no seu secreto Deus também sabe. Então, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. E observando aqui, irmãos, que todas essas coisas que nós praticamos ocultamente, devemos prestar conta a Deus. Na final das contas, ele vai cobrar de cada um de nós do que nós fizemos de bom e de ruim. Todos nós, os bons e os ruins, né? Os que são crentes e os que não são crentes. Os que se prepararam e aqueles que não prepararam para ir morar no céu, no reino dos céus, né? Como foi descrito aqui. Então, irmãos, vou tomar uma aguinha aqui. Mas, irmãos, nós vemos que Deus está preparando um povo para morar nesse lugar. E nós devemos ser perfeitos, né? Ou pelo menos buscar a perfeição em Cristo. As obras fundamentais da piedade judaica era dar esmola. Então, nesse texto, Jesus tratou sobre isso, né? Sobre piedade, sobre obras, né?
E ele vai falar aqui em Mateus, vou botar aqui, né? Mateus 6, 2 e 4. Pois quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti. Então ele usa uma forma de linguagem, né? Uma linguagem ilustrativa de trombeta, né? Como se estivesse dando alarme. Ó, estou fazendo isso para Deus, né? E Deus não aceita essas coisas. Como fazem os hipócritas. Chamo para essas pessoas hipócritas, pessoas falsas, né? Hipocrisia. Nas sinagogas e nas ruas. Hoje nós conhecemos igrejas, né? Mas os judeus, eles tinham um lugar de encontro, as sinagogas, e nas ruas, nas praças, para serem glorificados pelos homens. Então eles queriam ser reconhecidos como homens piedosos, né? Homens que realmente eram... Lembrando, irmãos, que esses homens eram a liderança religiosa daquela época. Não devemos cair no mesmo erro, né, de que eles cometeram diante de Deus. A verdade vos digo que já tem seu galardão. Aquele foi o galardão dele, aquela foi a glorificação deles. Mas quando tu deres esmola, não sabe a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Então, se você vai fazer um bem a alguém, não precisa ficar dando alarme, fiz isso, fiz aquilo, né, para que seja glorificado pelos homens, para que as pessoas, vamos dizer assim, te parabenizem, né, pela sua atitude. Para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vê em secreto, ele mesmo recompensará publicamente. Com certeza no futuro Deus estará te recompensando pelo o bem que você fez na obra do Senhor, né? Orar. Então ele fala também, Jesus sempre incentivou a sua igreja a orar. Lembrando, irmãos, que quando ele partiu daqui, ele fez uma oração pelos discípulos, né? Pedindo que Deus guardasse os discípulos, assim como guardou ele. Então, Jesus sempre incentivou nós buscarmos a Deus em oração. Lembrando que Jesus passou uma noite toda antes de separar, de chamar os discípulos, ele orou uma noite toda. E também no seu antecedendo a sua crucificação, ele passou a noite ali no jardim, né? No Getsemane, orando intensamente. Então a oração é uma ferramenta que o crente não pode dispensar, porque na oração que você tem um maior contato com Deus. É como você faz uma conexão, né, direta com Deus. Antigamente tinha no telefone tinha discada direta, né, que você falava, né, com a pessoa. Hoje nós temos esse mesmo, né, que você usa a oração para falar diretamente com o nosso Deus. Não precisa de um intermediário para interceder por você, porque você, através da oração, através da vida de Jesus, tem acesso livre ao trono da graça de Deus, né? Então, no capítulo 6 de Mateus, de 5 a Mateus 6, 5 a 15, né? Vamos ler aqui. Ele fala aqui, tem um título aqui em cima, a oração modelo. E Jesus falou assim: e quando orares, não seja como hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra o teu aposento, o teu quarto, né? Fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, teu pai que vem em secreto, te recompensará publicamente. Orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falares serão ouvidos, né? Não se vos assemelheis, pois, a ele, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedires.
Portanto, vós orareis assim. É aqui que entra, né, o ensinamento da oração. Pai nosso que estás no céu, santificado o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós o perdoamos aos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí ele explica, né? Você vê que Deus, Jesus é tão maravilhoso que ele dá o sentido da oração. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai perdoará a vós. Então aqui tem uma situação assim de condição, né? Que Deus faz com o ser humano. E se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então, é importante, né, nós perdoarmos, né? Outro ponto que ele tratou aqui nesses capítulos aqui, né, nesses versículos, e ele fala também sobre jejuar. O jejum é um quebrantamento da carne para que a pessoa se abstenha daquele alimento, para que fortalecer o espírito, né? O espírito é fortalecido ali quando se abstém dessas coisas, né? Que a carne pede, né? Que seja um quebrantamento. Jesus, ele passou por esse processo de oração e jejum, jejuou 40 dias, 40 noites no deserto, orando ao Pai, pedindo força, né? E nós devemos também ter esse momento com Deus de fortalecimento do espírito, né? E ele fala assim: quando jejuares, não vos mostrei contristado como os hipócritas. Então as pessoas que faziam esse jejum, esses religiosos, eles demonstravam que estavam muito abatidos, né? E, na verdade, porque se desfigurava o seu rosto para que os homens parecessem que jejuam, né? E em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, né? Para não dar a entender que houve ali um sacrifício e para que também não parecesse como os hipócritas, para não parecerem como os homens que jejuam, mas teu Pai que está em secreto, teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente, né? Então essas coisas quando nós fazemos para Deus, né? Para que Deus reconheça o nosso intuito, né? E já fala aqui 16 a 18, né? No início do Sermão do Monte, Jesus delineia os aspectos fundamentais do caráter cristão por meio das bem-aventuranças, né? Quando ele começa a falar lá sobre as bem-aventuranças. E ele destaca que a justiça esperada dos cristãos deve ultrapassar dos fariseus e escribas. Então a nossa justiça deve exceder, deve ultrapassar, né? Deve ser uma justiça que confronta realmente o contrário que o mundo quer levar, né? Evitando a manipulação de princípio para a realização de seus próprios desejos, né? Esse comportamento compromete a integridade e resulta na falta de honra a Deus. Como John Scott expressou, os cristãos não devem impor limites artificiais, né? Então devemos ser autênticos, devemos ter princípios, devemos ter moral, devemos realmente ser pessoas que realmente buscam a verdadeira justiça que procede de Deus. Então, sabendo, irmãos, que não temos como enganar a Deus, porque Deus, no primeiro tópico aqui que nós falamos, Deus nos vê. Deus está vendo eu e você em todo instante da nossa jornada aqui nesse mundo. Segundo tópico, justiça do cristão não tem limites. Existe uma ênfase dada à diferença que o cristão deve ter
tanto dos fariseus quanto dos pagãos, dos religiosos, dos irreligiosos, da igreja do mundo. E quando orares, não sereis como os hipócritas, né? Está no versículo 5. Então, dirigindo aos gentios, não vos assemelheis, pois, a eles. Então, não devemos nos comportar como um mundano, as pessoas que vivem gentios, né? Gentilicamente, vivem somente nesse mundo, para esse mundo. Sabemos que nós vamos ter um mundo além desse, que é o mundo do reino dos céus. Com certeza, aqueles que não foram para o reino dos céus vão para o reino das trevas, né? Porque aqui sempre tem o religioso e não religioso, da igreja, do mundo, os santos, os pecadores. Há sempre um lado oposto, né? Da justiça. Dirigindo aos gentios, não nos assemelhemos, pois, a eles. Um comportamento... Aqui, na verdade, Jesus está falando uma linguagem que era dos judeus, né? Porque o povo judaico foi separado para ser santo, né? Para participar da santidade. E os povos gentios, os povos que rodeavam na nação de Israel, né? Era considerado povo gentil. Mas aqui, no nosso caso, aqui nós vamos falar como se fosse crentes e não crentes, né? Pecadores, os pecadores. Nós, os pecadores arrependidos, porque pedimos a misericórdia de Deus. Um comportamento que não cabe à Igreja de Cristo. Parece que Jesus já previu o que aconteceria no seio de muitas igrejas hoje. Basicamente, hoje, muitas igrejas não têm diferença do que a igreja do que o mundo, né? Pelos seus comportamentos. Porque esqueceram os princípios morais de que a Bíblia nos conduz, né? Porque a Bíblia, ela traz o centro da vontade de Deus, que é a santificação. Sejamos perfeitos como perfeito é nosso Pai. Nosso Pai é santo, devemos buscar a santificação. Então, irmãos, nós vemos que o mundo, ele vai sempre ser oposto à vontade de Deus, né? O mundo que nós falamos são as pessoas que vivem no mundo. A diferença essencial na religião é que a justiça autêntica do cristão não é um simples comportamento, mas a manifestação do coração. Não é um simples comportamento ali padronizado, não. É um comportamento que já está como se fosse o DNA do cristão, né? De querer as coisas corretas, de saber que é importante praticar as coisas corretas, as coisas lícitas, né? É como se ele mesmo já buscasse sem alguém apontar o que é correto e o que é errado, porque ele sabe o que é correto diante de Deus. Não precisa alguém estar direcionando ele, mas ele mesmo sente a necessidade de ser uma pessoa correta, né? Ele não faz aquilo por obrigação, ele faz aquilo que sabe que tem que cumprir a vontade de Deus, né? Uma das grandes dificuldades hoje é a vaidade. Todo mundo quer ser visto, né? Hoje as pessoas estão diante das redes sociais, de outras coisas, né? Na aparência, na superficialidade, querendo passar aquilo que não são. Nossas boas obras devem ser publicadas para que a nossa luz brilhe e a nossa devoção religiosa deve ser secreta para manifestarmos um sentimento adequado, né? Quando você entende essa fala aqui, essa colocação aqui do pastor, para que a nossa luz brilhe. Por que a nossa luz brilha? Quando você tem um comportamento do padrão da perfeição de Cristo, quando você busca a perfeição, a santidade, melhorar, ser uma pessoa melhor no meio de um mundo corrompido, né? Buscar fazer as coisas certas neste mundo. Enquanto todo mundo acha que deve fazer as coisas erradas, você procura ser uma pessoa boa, digna, uma pessoa que tem um comportamento bom e uma pessoa que você sabe que Deus está se agradando de ti.
Mas a nossa devoção religiosa é no secreto, porque isso não compete você querer se expor, mas você compete você querer fazer aquilo com alegria, com justiça de Deus, né? Sabendo que Deus se agrada de ti. Temos o exemplo da esmola, ações de misericórdia, né? Jesus diz que os hipócritas representavam um papel. Olha só, né? Os hipócritas, é como se fosse um ator, né? Representando. E os discípulos não deveriam ter essa prática, pois a prática cristã deve ser com o sentimento correto. Né? Glorificar a Deus. Então a nossa prática maior é que através das nossas ações e atitudes, a glória seja para Deus, que a perfeição seja para o nosso Deus, né? São os motivos por trás das expressões religiosas que dão a esta o seu significado. Então, quando nós fazemos alguma coisa, que seja Deus glorificado, que Ele apareça, né? Como João diz, e nós venhamos a diminuir. Vou botar aqui, Mateus 15, 7 e 8. Hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, né? Mas o seu coração está longe de mim. Então eles tinham aquela prática religiosa, mas o coração estava bem distante da vontade de Deus. Que não sejamos como esses hipócritas, né? Mateus 12, 34 também vai falar raça de víboras, né? Como podeis vos dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca, né? Então, na verdade, quando esses homens, né, religiosos falaram a Jesus, ele conhecia o coração, com certeza, né? Que Deus conhece todas as coisas. E ele falou isso, pois do que há a abundância do coração. Eles tinham um desejo de matar Jesus desde o princípio que Jesus começou a fazer os milagres, a operar, e eles temiam a posição que eles tinham religiosa. Eles sabiam que Jesus estava falando a verdade, mas eles não queriam dar o braço a torcer, vamos dizer assim, né? Porque eles queriam a posição. Tanto é que eles, várias coisas, eles citaram César, né? E dizendo se poderia tomar o lugar deles, né? Pela posição de Jesus. Porque eles que naquele momento só teriam um imperador, né? Não teriam um outro rei a não ser César. E eles não queriam perder essa posição de liderança no meio do povo. Mas como disse o próprio Jesus, ele veio para ser rei, né? Diante lá de Pilatos, Herodes, ele falou essas coisas, né? E para isso ele veio para ser rei. E realmente ele é o rei dos reis, né? A religião como espetáculo é falsa e fútil, né? Se não há valor moral, ético, espiritual, é hipocrisia. Então, dentro dessas três coisas que o cristão tem que ter moral, né? Tem que ter ética e espiritualidade. Hoje, nesse mundo pós-moderno, nós vemos o inverso dessas coisas, né? Onde a hipocrisia, a mentira, a deslealdade, né, impera nesse mundo, e o povo, que é mais triste, está muito distante de Deus, como diz aqui, raça de víboras, né? Olha só, raça de víboras. Víbora é tipo uma serpente, né? E ele disse, como podemos vos dizer coisas boas coisas sendo maus, pois do que há em abundância do coração, disso fala a boca, né? Então eles tinham um sentimento mau em relação ao conhecimento de Jesus, princípios cristãos, né?
de Cristo. Então nós falamos no primeiro tópico, o Senhor nos vê, Deus nos vê em todo momento. O autor aqui comenta: a justiça do cristão não tem limite, né? Ela ultrapassa os limites do ensinamento dos fariseus, né? Dos publicanos. E agora a ordem de Jesus. Jesus nos comissiona uma ordem. Não sabia a tua mão à esquerda o que faz à direita? Versículo 3, né? Mateus, deixa eu ver se Mateus 3. Mas tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Então, ele está colocando aqui para nós que devemos ter cuidado, né? Para não sair alarmando, não contando, né? Não, na verdade, não trazendo glória para si, né? Porque o objetivo é a glorificação a Deus e não a nós. Que Deus seja exaltado, né? Mateus 5, 15. Nem isso mesmo? Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que nos está no céu. Então, irmãos, nós sabemos que o que nós fazemos de bom vem a glorificar o nosso Pai que está nos céus. Que a glória seja dada a Ele, que Ele seja o que vai receber os frutos, né, das nossas mãos. Enquanto o hipócrita quer a glória para si, os discípulos desejam a glória de Deus, né? O enredo bíblico nos mostra que a queda nos deixou profundamente disfuncionais em nossas emoções. Então, quando o homem ouve a queda, né, lá no princípio, no início, lá no Éden, nós ficamos disfuncionais, ficamos defeituosos, né? Valorizemos o trivial, nos entediamos com a grandeza, né? Nos exaltamos, né? Um dos pecados do inimigo foi isso, querer ser mais do que Deus, né? Além do que ele era, está acima no patamar. Então devemos ter esse desejo, né, de ser aquilo que não está ao nosso alcance. O apóstolo Paulo nos exorta em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, faça outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se nós estamos na seara, na tenda do Senhor, nos caminhos do Senhor, na direção do Senhor, devemos fazer tudo conforme a vontade de Deus. Deus é o autor e consumador de todas as coisas. Então, a glória seja a Ele, né? A glória dosha, uma opinião a respeito de alguém que resulta em louvor, né? Então, devemos dar a glória a alguém que merece realmente, que é o nosso Deus. Será que o hipócrita não teve um encontro com Deus? É uma pergunta, né? Não nasceu de novo? Será que nós não nascemos de novo para se sentir exaltado, né? Querer a exaltação? Pois o homem que entende a grandeza de Deus não busca glória para si. Se nós entendemos que Deus é santo, puro, maravilhoso, grandioso, todas as coisas que foram criadas são para Ele, como devemos buscar glória para nós, uns simples mortais, diante de Deus? Como Davi se expressou: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração seja agradável na tua presença, Senhor. Salmo 19:14. Então, espelhemos aqui nesse homem valoroso, que foi o homem segundo o coração de Deus, o próprio Deus mesmo, dando testemunho desse servo, né, Davi, que
era um coração piedoso, um coração que buscava ter paz com Deus, né? Ter amizade com Deus. Então, Davi procurava se consertar diante com Deus. Muitas pessoas pensam que não se deve consertar com Deus porque acham que não fez nada demais. Mas todos nós sabemos que nós pecamos dia após dia e temos que consertar a nossa vida diante de Deus. O Senhor Jesus não somente aponta a direção, como também aponta a recompensa em secreto, para a tua esmola ficar em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, irmãos, ele fala vários assuntos aqui, como oração, como esmolas, né? Vamos dizer, assistência social, né? Alguma coisa que você faça. Então, ele está dando a recomendação para aqueles que querem realmente ser abençoados por Deus. Que façamos tudo, né? Para que Deus seja glorificado e não nós. Concluindo esse estudo, irmãos, cuidado, precisamos manter o navio atracado, né? Como foi falado aqui no início, né? Do estudo, guardai-vos, né? Processo, trazer o navio para atracá-lo. Então devemos manter esse navio atracado, né? As ondas do legalismo e da hipocrisia vão bater contra ele. Quando o navio está atracado em algum lugar, as ondas sempre tendem a bater, né? No navio, nas rochas, e o impacto é grande. Mas em Cristo está seguro, né? Atracá-lo, manter a nossa vida segura diante de Deus, atracada na rocha, né? No porto seguro que é Cristo. Não é difícil entender o porquê o coração deve ser guardado. Provérbios 4:3 vai nos dizer: porque eu era filho, tenro na companhia de meu pai, e único diante da minha mãe. Aliás, não é esse não, irmão, perdão. 4:23. Deixa eu ver aqui o versículo, né? Sobretudo, agora sim. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Então é uma recomendação que tudo que nós fizermos guardar, é guardar o coração. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guardamos nosso coração para com nosso Deus, porque daqui vai proceder o que é bom e de ruim, né? Perder o coração nos faz fantasiar diante de Deus, que sabe quem somos, né? Deus conhece o nosso coração. A inclinação do coração determina a caminhada da igreja. Por isso, o nosso coração precisa estar confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai. Que Deus nos guarde. Ainda vamos ler aqui 1 Tessalonicenses, né? Referindo a talvez esse texto aqui. 1 Tessalonicenses 3:13. Vamos ver se é isso mesmo. Para confirmar os nossos corações, para que seja irrepreensível em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então, que nós possamos permanecer irrepreensíveis, né? Em quê? Em santidade para com Deus. A santidade é separação. Que nós nos separemos das coisas, não do mundo em si, mas das coisas do mundo, dos malefícios do mundo, da fantasia do mundo, do espetáculo do mundo, né? Da hipocrisia, da mentira. Enfim, irmãos, que nós estejamos guardados por Deus, né? Que nós guardamos a nossa língua, né? Nossa boca, nosso pensamento. Então, irmãos, chegamos aqui a mais um estudo da revista que fala Deus conhece a intenção do coração. Esse é o propósito que nós
Nós, como muitas das vezes pessoas que são líderes, pessoas que estão aí, não devemos nos exaltar, mas saber que a glória é toda de Deus. Vamos orar a Deus, agradecer por mais um estudo, né? Um vídeo aula, que o Senhor possa estar abençoando o irmão, sua família, minha família, enfim, que o Senhor possa estar abençoando a todos que vão compartilhar nesse vídeo, né? Essas lições, irmãos, que fala da morada do reino dos céus, né? Na verdade, Deus estabeleceu um reino para todos nós, né? O reino dos céus. E ele aqui está tratando sobre a cidadania do reino através do Sermão do Monte, que diz que todos que para lá forem serão bem-aventurados. Que nós sejamos bem-aventurados nesse reino. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez, quando nós colocamos diante de Ti, como servos Teus, ó Deus, sabendo que Tu é o que nos guardas e sabe todos os nossos pensamentos, nosso levantar. Porém, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre cada um de nós. Que o Senhor guarde o nosso linguajar, que o Senhor guarde o nosso coração, que nós possamos ter pensamentos benignos, ó Deus, que nós possamos pôr em prática aquilo que nós anunciamos e falamos, ó Deus, através de qualquer meio que exista, ó Deus, que nós não venhamos fazer coisas para agradar homens, mas que nós venhamos fazer coisas que agrade a Ti em primeiro lugar. Que nós venhamos fazer coisas que não glorifiquem a nós mesmos, mas glorifiquem ao Teu nome. Que o Seu reino, ó Pai, que nos foi franqueado através do Teu Filho, que possamos cada dia crescer na graça e no conhecimento, que buscamos na instrumentação do conhecimento na Bíblia Sagrada, no manual cristão, ó Deus, que é a bússola para cada crente, que nós venhamos ter mais momentos de oração, de comunhão contigo, sabendo, ó Deus, que todos nós prestaremos conta de bom e de ruim que nós fizermos neste mundo. Assim, ó Deus, eu peço que nos guarde, nos livre de todo mal. Nos abençoe, ó Deus, derrama a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Meu amigo, meu irmão, aqui estamos, né? Se você gostou desse vídeo, se gostou das lições, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?